Nosso primeiro assunto é referente a essa bagunça, né, que é o Campeonato Pernambucano. Deixa eu falar um negócio sobre a situação do Decisão. Não, eu tô brincando. Sobre essa mudança de local, né? Veja, é aquela coisa, né, João? O jogo saiu lá do José Dionísio do Carmo, né, o Sesc Goiânia, para a Arena, e indiscutivelmente, para o Náutico, tecnicamente falando, é positivo. Mas é uma zona, né, velho? Um campeonato assim, né, bicho? Pelo amor de Deus, velho. Assim, é uma pena, Renato. Assim, sinceramente, estou falando de coração mesmo. Porque é uma pena um campeonato rodar em 4 estádios. Porque hoje o Maguari tem o seu estádio que tem condição de jogo, assim, não tem refletor, né? Então o jogo precisa de ser 3 horas da tarde. Pô, vamos forçar e dizer que tem condição de jogo. Então tem o Maguari, tem a Arena, tem os Aflitos e tem a Ilha. São 4 estádios só no Campeonato Pernambucano para ter os jogos que tem para embarcar 8 times. Eu acho lastimável assim para a qualidade do campeonato esse jogo em Goiânia. Ia ser complicado, o gramado era ruim, ia ser um jogo assim, ia ser um jogo pegado no meu ver, mas querendo ou não, qual é o sentido de existir o Decisão de Goiânia que não seja jogar em Goiânia, que não seja movimentar a cidade de Goiânia? Sim, qual é o sentido de existir o time? Então, isso eu acho que mexe muito com o sentido do campeonato existir, porque pô, a cidade já tá, você entra no Instagram do Decisão, você vê que as pessoas da cidade estão frustradas, porque se criou uma comoção na cidade para ver o jogo, para ver o time, para acompanhar o time, e simplesmente isso não vai acontecer. E isso é tanto com Vitória, com o Decisão também, o Jaguar de Jaboatão, joga na Arena, ainda dá para relevar, e isso vai perder no sentido dos times. Vira só. Não tem torcida, não tem ninguém para ver. É um campeonato meio que fantasma, na maioria das vezes. Fica dependendo de três times para poder ter algum tipo de torcida, porque o resto ou não tem torcida por natureza, ou nem deu a chance das pessoas da cidade que eles têm sede oficial ir para o jogo. Então, eu acho isso uma pena. Assim, acho realmente muito ruim na parte geral do esporte, na parte geral dos times, da competição. Por outro lado, a parte técnica do Náutico é espetacular. O Náutico vai para um jogo que, se o Náutico já era favorito a partida, eu acho que o favoritismo aumenta em 5 vezes. Porque vai jogar no estádio que não é a casa de decisão, então eles também não estão acostumados a jogar lá, que o gramado é um gramado que a bola rola, talvez até melhor do que nos aflitos. Eu estou colocando esse talvez para ser bonzinho e contando com a quantidade de jogos que tá tendo na arena, mas provavelmente vai rolar melhor do que nos aflitos. Então, assim, dá uma oportunidade para o Náutico ter muito mais tranquilidade para a partida do que teria se a partida acontecesse no Sesc de Goiânia. Acho uma pena que aconteça, mas vamos levar a parte esportiva, né, para o Náutico, acaba sendo bom no final das contas para o futebol do Náutico em si, né, sendo bastante egoísta. Agora, para a visão geral do campeonato, é muito ruim. Eu estava assistindo, estou conseguindo assistir muitos jogos dos estaduais e principalmente o catarinense e o paulista, né? Cara, o catarinense é bonito de ver, pô. É bonito de ver vários times do interior com seus estádios, com estádios arrumados, organizados, com gramado bom, a bola rolando, o estádio cheio. Por quê? Porque está levando um público daquela cidade para o estádio. Você dá condição de uma cidade abraçar o seu time. Jogando na arena não tem como, pô. Aqui não tem como. O Paulista é a mesma coisa. O Paulista, assim, eu até tuitei hoje que todos os campeonatos estaduais deveriam ser organizados pela Federação Paulista, porque velho, a qualidade da câmera, a qualidade da transmissão, o cinegrafista podendo entrar no campo com a câmera para filmar a comemoração de perto, as paradas técnicas, é uma qualidade, é um cuidado com o produto tão grande e, velho, a gente vem para o Pernambucano e parece que, assim,
tem por ter, assim. Tem que fazer esse campeonato aí, bota o time para jogar, não importa se eles vão jogar no campo dele, não importa se ele vai jogar na arena, não importa se o jogo vai ser 3 horas da tarde e isso prejudica a qualidade do jogo, não importa se... Irmão, só bota para jogar, porque meu interesse é que tenha um campeonato de qualquer jeito e dane-se, sabe? É uma pena que seja assim. Sim, é uma pena realmente, mas parece que ninguém tem força para fazer qualquer outra coisa, né? Num campeonato que dá audiência para caramba, num campeonato que se você pega um clássico, dá 30, 35, 40 pontos de audiência de forma corriqueira, mas o cuidado é quase zero. E aí, Atos? Veja só, esse debate ele é muito, muito, muito complexo. Então a gente só vai arranhar aqui. O futebol mudou, tá? Então não tem como mais voltar 30 anos atrás, onde o Campeonato Pernambucano durava pelo menos 6 meses, no último grande momento do Campeonato Pernambucano. Se você for mais para trás, durava quase o ano todo. 3 turnos, eram muitos jogos, eram 30, 40 jogos. O artilheiro do Pernambucano, às vezes, tinha 30 gols, 35 gols. Acho que Baiano foi artilheiro pelo Náutico na década de 80 com quase 40 gols. Então, esse futebol ele não existe mais. Então, não adianta você estar tentando buscar, tentando olhar para o futebol pernambucano, relembrar como era nesse tempo e trazer para os tempos de hoje, porque isso aí não existe mais. Algumas coisas que poderiam tentar ser uma solução, nunca vão ser... Vai ser feito pelas federações. Por isso que é um debate, além de complexo, um debate muito difícil, porque é como se você estivesse jogando palavras ao vento, porque qualquer ideia que seja radical ao ponto de dar um norte para essa solução, jamais as federações, a CBF, vai ter coragem de tomar essas atitudes. Paliativo poderia ser um apoio maior. Ela diz que dá apoio, né? Mas teria que ser um apoio maior aos clubes conseguir organizar os seus estádios, né? Porque com essa mudança toda do futebol, essa mudança não foi só na questão do calendário, né? A mudança também aconteceu na questão de exigência mínima para poder se ter um jogo. Tinha um estádio, Renato, talvez tu me ajude nisso, tu tem boa memória para isso. Tinha um estádio que ele era quase todo aqui, de um time que participava do Pernambucano no começo dos anos 2000, que ele era quase todo de arquibancada móvel. Oxê, Otávio Limeira Alves, estádio do Ipiranga. Isso. Ele era... Santa Cruz de Capibaribe. Veja, não tem condição de um estádio desse receber um jogo. Agora mesmo, qual foi aquele estádio que o Santa Cruz estreou no ano passado? Aquele estádio também não tem condição nenhuma de receber um jogo. Qual era o nome do time? Era lá no Sertão. Era o Decisão, no Odilon Ferreira, em Sertânia? Acho que era. Acho que era. Em Sertânia. Foi o que o Náutico jogou, né, também, né? Sim. Enfim, aquele estádio ali não tem condição, tá? O estádio fica numa... Assim, desculpa, mas com todo respeito, mas fica numa fazenda, pô. Você vai chegando assim, parece que você tá chegando numa fazenda, chegando no estádio. As arquibancadas, assim, não tem estrutura nenhuma, assim. É negócio de maluco. E é uma estrutura meio provisória. Então, veja, essas situações paliativas também parece que a Federação Pernambucana não consegue dar conta. João falou sobre campeonatos que não tem como você traçar parâmetro. Eu estava entendendo o ponto de João, ele não estava falando sobre isso, mas o Campeonato Catarinense é o campeonato estadual mais diferente de todos os estados do Brasil, porque a quantidade de clube grande a nível estadual que existe no Catarinense aqui, assim, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Você pegar ali, você consegue encontrar uns 6, 7 times de tradição. Times que, se estiver disputando uma série C, até uma série B, você vai ter receio de jogar contra esse time fora de casa. São times que possivelmente quem acompanha futebol conhece. Não é feito aqui o Campeonato Pernambucano que aparece decisão do nada. Aí daqui a pouco aparece, tem, né? Não, aqui tem alguns, né? Tem o quê? Tem um Central, o Salgueiro já sumiu. Central, Salgueiro, Petrolina.
Sim, mas aí é mais uma pegada de cidade, João, do que de peso do time. Não tem como você comparar com Chapecoense, não tem como você comparar com Joinville, não tem Não, como eu não você... tô falando nem desses times, tá? Agora eu acho que dá para traçar um paralelo com o Camboriú, com o Marcelo Não, Dias. sim, não, esse sim, mas o Catarinense tem uns 6 times ali muito conhecidos, tá? É Não, sim. Joinville, Eu não tô chegando nem nesses times, tá? Brusque. Eu não tô chegando nem Não, eu nesses times, eu sei. tô falando Mas, do Camboriú, do Marcelo tudo bem. Dias e outros times. Mas esses times dão uma base para que até que os outros que cheguem tenham que ter um certo nível. Porque é colocado um padrão. O padrão é mantido por esses times de mais nomes. Mas, enfim, o Campeonato Catarinense eu deixo de lado porque é um caso à parte. O próprio Sul e Sudeste, por questão econômica, socioeconômica, eles vão ter uma capacidade maior do que os clubes do Nordeste, tá? Os campeonatos do Nordeste. Se você olhar o que está acontecendo com o Pernambucano, que você colocou sobre ter uma centralização dos jogos, e principalmente no estádio, tem alguns estados do Nordeste que já está acontecendo. O Campeonato Cearense, ele já acontece quase que por completo na capital. Salvo engano, recentemente, todos os times eram da região metropolitana de Fortaleza. Teve um outro que só apenas um, acho que era o Iguatu, que era de fora da região, que era um time do interior. Então, veja, isso já está acontecendo em alguns outros estados. Para falar em sugestão de mudança, eu vou dar uma sugestão aqui, que, óbvio, quem vai ouvir essa minha sugestão vai achar algo muito, muito, muito radical e impossível da federação tomar uma atitude como essa. E, de fato, não vão fazer isso. Mas é a única maneira que eu consigo enxergar, a não ser aquela que eu sugeri de uma coisa paliativa, da federação ajudar nos estádios. Que seria fortalecer cidades como o João está dizendo. Por exemplo, para poder ter o interior forte aqui, eu só consigo enxergar isso acontecendo nessas maiores cidades do interior de Pernambuco. Caruaru, Petrolina, principalmente essas duas, que são as duas maiores, tá? Goiânia está bastante pujante economicamente nos últimos anos. E para isso, esquecer um pouco a parte desportiva, tá? E criar regras para que só se acesse a primeira divisão quem conseguir atingir alguns critérios. Por exemplo, você, para poder jogar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, no seu estádio, você vai ter que ter um estádio numa situação X, o gramado numa situação Y, de nível de qualidade. Se você não conseguir atender, você simplesmente não joga a primeira divisão. Ah, mas vai evitar o acesso de quem conquistou no campo. Sim, mas esse time não tem condição de jogar a primeira divisão. Faça parcerias com a prefeitura, busque se estruturar para poder conseguir jogar. Isso acontece no México. O campeonato mexicano, e aí a nível nacional, é feito dessa forma. Se um clube consegue um acesso e não consegue ter organização para poder conseguir chegar na primeira divisão, não tem um estádio adequado, aí eles envolvem outras coisas também, obviamente. Simplesmente aquele time não sobe. Fica mais um ano na segunda divisão até conseguir atingir aqueles critérios, aquelas metas que a federação lá destina. Porque senão é se abraçar com o campeonato recifense, que é o que vai acontecer. João, e esse decisão? Tem geladeira? O decisão tem geladeira. Pergunta sobre decisão. E Bambam? Como é que tá Bambam? Falando em Big Brother. Pô, assim, o único jogo que eu vi, acho que acredito que todo mundo tenha visto, foi a primeira rodada, né? Que foi decisão e Santa. Por incrível que pareça, é porque o goleiro de decisão nesse jogo. Eles faziam um jogo minimamente equilibrado, né? Facilitar as coisas. Mas eu acho que até o primeiro gol do Santa, se você forçar, eu acho que era muito igual, sabe? Mas se você forçar um pouquinho ali as coisas, dá para falar que o decisão era um pouco melhor que o Santa. Então, assim, tinha um certo. O time parecia ser um time organizado, sabe?
joga com a linha de 5, no 5-4-1, bem agressivo na marcação, tinha uma saída de bola legal, só que tinha problemas para chegar a uma finalização, por exemplo, assim, a parte criativa do time deixava muito a desejar, mesmo com essa superioridade. Tinha lance que a decisão chegava em um local do campo que, só faltava um passe para conseguir chegar numa zona de finalização e eles erravam. Então tem esse problema, mas em geral, até os 20 minutos de jogo, tinha sido um time bem, bem ok. Inclusive, foi isso que me fez pensar. Só uma pausa rapidinho, João, no teu raciocínio, só para mostrar essa bela thumb aí. Olha, Alexandre com a inclinação ali, né? 3D, pô, 3D. Ele tá meio inclinado pro lado de Hélio dos Anjos, ali, encarando Hélio dos Anjos, né? Você Parece vê aí. uma placa. Ele tá no modo placa publicitária, tá ligado? É uma placa dele. Falou do profissionalismo aí, porra. Já tem Canva hoje em dia, pô. Vai, pode voltar, João, assunto sério. Faço a mesma ideia, mas daqui. Mas, enfim, eles pareciam ter um sentido. Só que o goleiro acabou com o jogo, né? O João Gabriel lá, ele entregou 2 gols, o zagueiro entregou um pênalti também, então isso ajudou a construir isso construiu o resultado do Santa Cruz, mas a impressão desses 20 primeiros minutos me dava uma certa preocupação, tipo 1%, 2% de preocupação, caso o jogo fosse no estádio em Goiânia. Por quê? Seria um time que faz uma linha de 5, que provavelmente ia se fechar completamente, um gramado ruim ia dificultar o Náutico a troca passes, o jogo tende a ficar mais difícil. Com a mudança para a Arena, eu acho que isso minimizou, 5 vezes, tá? Eu acho que vai ser um jogo para o Náutico realmente trabalhar o esquema tático, dar uma rodagem a mais, mas, sinceramente, eu não acredito que o Decisão vai conseguir fazer frente, realmente manter o mesmo ritmo, manter o estilo de jogo, com passe, tentar atrair o time de Decisão em alguns momentos para fazer algumas infiltrações, mas acho que o jogo facilitou muito quando foi para a Arena de Pernambuco.